todos muito bem-vindos a mais um AtivoCast. Hoje nós estamos com um convidado especial aqui, Igor Nunes. Vamos bater um papo aqui sobre se vale a pena ser concursado na Petrobras, né? Esse tema vai ser interessante. Agora sim, mais um, né? Mais um AtivoCast. Um. Nosso primeiro foi legal, um bate-papo ali que eu fiz com o muito Igor. interessante, foi bom mesmo. Quem não viu, se inscreve lá no canal, muito né? Bom. Assiste lá, se inscreve, é bem legal. Igor Nunes, engenheiro químico, sócio da Taurus Capital, concursado da Petrobras, sócio da Exinvest e investidor. Rapaz, o cara é bravo. E hoje nós vamos falar exatamente sobre essa parte de você fazer o concurso do Petrobras, né? E tá trabalhando lá, vai trazer um pouquinho dessa experiência aí sua, né? Vai dar um conteúdo bem interessante. Tá, vai dar um legal, papo né? massa. Vamos ver quanto que o cara ganha, vamos descobrir algumas coisas aí bacanas, né? Vai ter que soltar, hein? E aí, como que você conheceu a gente? Eu não lembro muito bem, eu tava meio... Então, eu conheci o Yuri, né? Já faz um... Por aí. Eu conheci o Yuri fazendo... longo prazo já, né? Rapaz. A gente se conheceu fazendo a faculdade lá, né? Em Ciência da Computação. Verdade. Eu até meio que abandonei, que no final lá... Foi até engraçado, né? Porque você no começo, a gente até distanciou um pouco, e do nada você mandou mensagem, se conectou. Curioso mesmo, né? Será que é o Depois, pessoal da TI que faz isso aí mesmo? Só meio doido, né? O pessoal da TI é meio doido, né? Eu me incluo nessa também. Tô doido. Então, eu fiz lá... Tava fazendo Ciência da Computação, aí chegou no quarto ano, eu meio que desisti, né? Deixei de lado lá, falei, tô aprendendo muita coisa aqui. Mas nessa jornada aí eu conheci o Yuri, né? A gente até estudou junto aí algumas matérias, né, Yuri? Nessa mesa aqui, inclusive, né? Pois é. Estudando lá, sei lá, estrutura de dados, negócio Banco assim. de dados, estrutura de dados, foi essas matérias doidas da área de TI aí. Longa jornada, né? E depois você entrou no jogo, né? Eu conheci vocês, tem o quê? Você que me apresentou, na verdade, Foi, né? verdade. Eu comecei a ler e tudo mais, e aí eu fiz um grupo nosso, né? Foi mesmo, pra trocar ideias ali. Começamos com alguns projetos. Eu me reconectei com o Yuri depois acho que foi a partir de um livro, né, Yuri? Acho que foi Rapaz, a gente começou um assunto, a partir de um livro, não sei o quê. Coisa de mindset, né? A gente se conectou de novo aí nessa transição. Mas deu pra ver aí a mudança, assim, né? Com o tempo, assim, o Yuri, assim, desenvolveu muito, cresceu muito. Até dar os Quem parabéns era eu aí. na faculdade? Oxa, que honra. O que você era na faculdade? Conta aí, que eu tô curioso agora. Largadão. Ih, rapaz, era desleixado, roqueiro. Rapaz, eu era roqueiro, moça. Motoqueiro, hoje é o largou quê? moto também. Eu usava a camisa rock em roça. Todo respeito, mas... Não, então você era cowboy ou roqueiro? Roqueiro Não, o cowboy foi... outra história, né? Eu acho que foi depois do rock, entendeu? O cowboy foi por... Rapaz, de Rapaz, eu já roqueiro fui a cowboy, de tudo né? nessa vida, já fui de tudo. esse é bom. Mas é isso, né, velho? É o processo. Hoje eu sou o Yuri de verdade. Que bom, é bom É isso aí. apreciar várias áreas, né? Mas foi bom, porque, querendo ou não, eu me dei conta que eu não precisava seguir uma coisa só, né? Cowboy tem que escutar modão, não sei o quê. Roqueiro só pode escutar rock. Pode ser eclético, né, cara? Eu falei, que se dane, eu vou ser o que eu quero. Aí eu escuto tudo hoje. Reggae, pagode, Tá certo. rock, tudo. E aí nós se conhecemos nesse meio dessa turbulência, né? E assim, hoje a gente toca um negócio junto que é bem bacana, que é a plataforma da Exinvest. Sei. E quero até que agradecer também em público, porque a gente tem desempenhado um trabalho muito bacana aí. Muito bom. Mas de fato tem sido um aprendizado muito bacana, né? Bem constante. Quem quiser ir também, né, seguir lá o canal da Exinvest É isso aí, segue lá. no YouTube, a gente está lá, se posicionado, bem legal. Mas aí, Igor, agora vamos abrir o jogo aí, né? Vamos lá. Se vale a pena mesmo trabalhar concursado ali na Petrobras, né? Que é o caminho que você trilhou, acredito que... Quanto tempo já que você... Desde quando você prestou concurso até passar na Petrobras e tudo mais, tem quanto tempo aí você está nessa jornada? Não, para Petrobras eu estudei pouco tempo, né? Foi em torno, acho que, de 6 meses, né? Assim, E já pegou, estudou e passou no concurso? Eu estava fazendo o curso de técnico, né? Eu entrei na Petrobras como um técnico. E assim, eu já estava estudando e aí meio que estudei uns 6 meses ali, fiz o concurso e consegui passar, né? E assim, mas respondendo a sua pergunta, sim, vale a pena. Só que depende da Não, isso aí você deixa pro final, moço. Não fala vale a pena agora, senão o pessoal já vai sair, já vai querer. É que você vai soltar os códigos, né? Você vai falar aqui por que vale a pena, né? E não, como estudar pro concurso, né? Eu ia falar outra coisa, mas tudo bem. Não, eu ia falar o seguinte, que vale a pena se você depende da sua mentalidade, do que você quer. Seu objetivo. Tem que ter o alvo, se o cara certo? quiser, se o cara tá focado por
exemplo, na área de empreendedorismo, talvez não vale a pena. Eu pensei muito isso aí, sinceramente foi um dilema na minha vida, né? Estudar para outros concursos, porque hoje na Petrobras eu estou como técnico, não estou como engenheiro, e sempre foi um dilema na minha vida estudar para outros concursos ou não, ou continuar empreendendo, né? Então, se o cara pensa assim, eu quero ser empreendedor, cara, dificilmente você vai conseguir estudar para concurso. E vai qual ter que ser conclusão você chegou nisso? Não vou mentir para você não, é bem complicado, assim. Mas assim, hoje a gente está focando nesses projetos, estou me dedicando aos projetos, né, da X Invest, da Taurus Capital. Mas como já tem uma história, né, de concurso também, eu sempre dá aquele gatilho. Eu estava querendo estudar para o concurso do CVM, né? Uhum. CVM, Verdade, querendo ou não, né? é uma área específica de investimento, né? Que Muito eu bom. aprendi a gostar depois de um tempo, né? Sei lá, desde 2015 que eu venho batendo nessa área de investimento, né? Mas assim, há 3 anos atrás que eu comecei a fortemente estudar investimentos, né? E aí enxerguei lá na CVM uma oportunidade muito interessante, né? Porque você casa as duas coisas, né? É um trabalho com a área de investimento. Mas como a gente está com esses projetos, estou focado só nesses projetos por enquanto, mas é um dilema, né? Para quem já foi concurseiro, né? Meio termo ali. E qual que é você acredita que o cara hoje que ele quer de fato focar em um concurso público, que seja, né, para Petrobras ou outra empresa que seja, né, outra área, você acha que o pilar central, o principal para você passar num concurso público seria o quê? Disciplina. A pessoa tem que ter uma carga horária de estudo ali constante, né? Não pode falhar, né? Tem que ter uma carga horária constante e muita disciplina na hora de estudar. Quanto tempo você acha assim por dia dedicar? Cara, assim, umas 4 horas no mínimo, né? Se você tiver que trabalhar, senão toca o pau direto, 8 horas no mínimo. Mas só avaliar, 4 horas... Na faculdade a gente fica o quê? Umas 3 horas por dia, né? Pois é, 3 horas. 3 horas estudando, 3 a 4 horas. Só né? na faculdade, você quer dizer, né? E você chega em casa morto, se você Chega estudar em casa, de novo, né? Destruído, né? Fora você tem que estudar final de semana. E tem outro detalhe ainda, né? Na faculdade a gente tem o mentor, né? O professor que direciona. No caso, para estudar para concurso, você não tem quem te direciona, né? Às vezes você demora muito mais para filtrar ali um certo conteúdo, né? Tem que desenvolver a parte autodidata, né? Não tem pra onde correr, não. Verdade. Com certeza, muito mais complicado, né? Você tem que saber administrar o tempo, né? Concurseiro, se você for estudar, o cara virar concurseiro mesmo, ele tem toda uma técnica ali para ele aprender. Eu já vi técnicas assim, de você ter, por exemplo, na área de TI mesmo, né? Eu, na verdade, até cheguei a estudar um pouquinho de concurso para a área de TI. Foi por isso que eu entrei na área de TI. 2 motivos, né? Eu comecei a estudar, que eu fiz lá a faculdade com o Yuri lá, né? 2 motivos. Primeiro, para empreender, porque eu achava que TI, teoricamente, né? A área fácil, você não precisa de muito recurso para empreender. De fato. E segundo, tem concursos excelentes na área de TI, né? E aí eu vi técnicas que o cara fazia assim, você tem o nível máximo do concurso de TI, que é lá no Planalto lá, os caras de TI lá ganham muito bem. E concursos... Pode falar, não, fala quantos caras ganham em média aí. 25 mil, 29 mil, assim... Salário quase de um presidente, né? O presidente ganha hoje 35 mil por mês. Muita grana. Salário bem grande, né? Robusto, muito. né? Mas o que os caras faziam? Eles falavam assim, você não vai conseguir entrar num concurso desse da primeira vez. Você vai lá tentar esse concurso, você não vai conseguir. Eles pegaram e falaram assim, primeiro você faz esse concurso aqui, entra como técnico, aí depois você vai estudando para outro concurso, assim, são graus maiores, né? Mas você fala por nível de dificuldade Exatamente, mesmo? Exatamente. E aí até você chegar nesse nível máximo que é o do Planalto lá, né? Então o cara meio que tinha essa técnica lá que eu vi lá, achei bem interessante, que era o que eu estava tentando seguir para a área de TI, né? Isso aí você estudou na época através do YouTube mesmo, ou você fez um cursinho particular, alguma coisa do tipo? YouTube, livro, né? Tem alguns livros da área de TI que eu estava estudando também. Legal. E assim, você vai lá no edital, você pega tem as disciplinas. Cronograma, né? Certinho. A bibliografia está toda lá que você tem que estudar, né? E assim, depois com o tempo você vai aprendendo, cara. Você sabe que aquela bibliografia está ali, mas tem muita coisa ali que não vai cair. Você tem que passar por cima, né? É meio que assim, como é que funciona você estudar para concurso público, se você quiser crescer, né? É como se fosse um quadro mal pintado. O primeiro, ele tá só aquele borrão, o estudo, né? Comparando com o estudo, o conhecimento que você tem. Tá só aquele borrão, você vai estudando, o borrão vai sumindo, vai se transformando em uma paisagem diferente, até que o negócio começa a ficar claro. Ou seja, é o seu grau de estudo que está melhorando, né?
seu conhecimento está sendo ampliado. Eu tive a oportunidade de prestar um concurso público. Isso foi antes da turbulência aí que aconteceu, a gente sabe, né? Que eu não vou falar o nome aqui. E foi para engenheiro civil na prefeitura de Vila Velha. Cara, eu achei a prova razoável. Não achei tão complexa, né? Que a gente pensa assim comumente, concurso público é difícil pra caramba. Né? De fato. Eu não achei tão difícil. Aconteceu a situação de que até hoje não chamaram ninguém. Mesmo quem passou, né? Não chamaram porque é delicado. Complicado, né? Então, assim, às vezes eu fico percebendo que as pessoas estudam para concurso, né? Às vezes fica 2, 3, 5 anos estudando e mesmo que passe, acaba não atuando, né? Não é chamado, aí fica lá em stand-by. Você acha que isso pode ser minimizado quando você tem esse alvo certeiro em uma empresa já que você quer estar ali prestando um concurso daquela empresa X? Ou para aquele órgão, para aquela área? Geralmente, né, por exemplo, se você for estudar para concurso na área de investimento, você vai focar ali nas principais, né, que é Banco Central. Os bancões aí, né? Banco Central, né, que você só entra concursado, CVM, SUSEP. Ambima também entraria? Privic. Não, Ambima não. É privada, não, né? É privada, é um órgão, né? É uma associação, né? Privada. Esses 4, né? Que são justamente da área que tem a ver com finanças, né? Então você pode meio que estudar ali dentro desse ramo, né? Mas tem gente que estuda aqui dali, estuda para auditor fiscal também. Aí já vê que meio que fica complicado a pessoa conseguir migrar de uma área de finanças para a área fiscal, né? Então, se você está focado só em finanças, numa área específica, você vai ter muito mais propensão a passar do que o cara que está focado na área fiscal, que está tentando fazer os dois ao mesmo tempo. Doideira. Engraçado que eu nunca me inclinei esse negócio de concurso, cara. Já passou pela cabeça, falei, mexer com isso Mas nada. nunca se inscreveu e Não, estudou o máximo vestibular, essas coisas, né? Que Mas doideira, né? Mas não sei, mas assim, na minha época era falta de oportunidade, né? Como tinha falta Faz de sentido, oportunidade, faz sentido. eu fui e falei, cara, o único jeito de eu sair na minha cidade para tentar melhorar de vida é estudando muito. E foi concurso, né? Então foi do concurso que você desenvolveu, assim, o seu grau de estudo, assim, em questão de... Essa habilidade, esse costume, né? Porque eu vejo que você é um cara muito estudioso. Você estuda o tempo todo, eu só vejo você estudando. É verdade. Nossa, o tempo todo. O cara estuda aí 24 horas por dia, pode falar. Então isso surgiu através de concurso, então? Foi através de concurso. Bacana. Na verdade, foi através de concurso que eu comecei a ler e tudo, né? Não tinha um hábito nem de ler livros, assim. Então, foi a partir dali que eu comecei a desenvolver, a partir da necessidade. Né? Mas foi por necessidade, né? Por gosto mesmo, por prazer, não, né? Não, na verdade não. Foi por necessidade mesmo. Igual eu, cara. Quando eu comecei a faculdade, logo quando eu saí do ensino médio, cara, não é gostoso estudar. O massa é aprender, né, velho? Quando a gente tá assim... Aprender o que você gosta, então... Aprender o que você gosta é outro nível. Mas é difícil... Até... Quando que você vai descobrir isso? Vai descobrir depois de um tempão, né? Eu estava até refletindo esses dias, que eu vou palestrar em uma escola pública, aí eu fiquei pensando, palestrar para meninos de primeiro até terceiro ano. O que os caras estão pensando? Quero terminar o ensino médio e, sei lá, fazer o que da vida? Eu quero formar. Eu quero se formar. Eu também no ensino médio eu pensava isso, eu acredito todo mundo. Okay, não, né? Pô, vida inteira estudando, né? Aí acabou o ensino médio, dá um tempo. É como se não tivesse opção, né? Parece que todo mundo vem falando, não, você tem que entrar e fazer um curso superior. Porque o curso superior era o auge, né? Na minha época, meus avós falavam, não, se você fizer faculdade e formar, pronto, você ganhou a vida, você vai ser rico. E não foi nada disso. Quando eu falar pra você, cara, se eu não me engano, eu formei sem ler um livro. Não li nenhum. Um livro completo, você fala? Completo, Às vezes pegava ali outro pouco, mas na TI também, cara. TI não tem muito esse negócio de ficar lendo, né? É mais você pegar ali pra fazer, ver vídeo, é muito raro. Mas eu nunca tive esse hábito de leitura. Eu criei isso depois, quando eu vi algo que me interessava de fato, que é mentalidade, investimento. Aí eu sentei o pau, né? Aí foi até um assunto do outro podcast. Mas ler de fato na faculdade, eu não desenvolvi isso. Cara, isso é muito louco, porque hoje as coisas vêm mudando, né? Vem mudando. Igual você falou, na sua época, foi o jeito que você encontrou para sair da sua cidade e ter alguma coisa na vida, né? Vou buscar o sucesso através aqui de estudar bastante, conseguir um bom emprego, passando um concurso público e tocar minha vida.
Hoje já tem muitas oportunidades, né? Hoje você pode empreender. Mudou muito. Mudou demais, cara. Mudou demais. Mas é algo em comum até com a gente, né? Por exemplo, ele saiu, foi lá. Eu também saí da minha cidade a fim de estudar, conseguir uma oportunidade melhor. E querendo ou não, esse acaba sendo o destino de muita gente, né, cara? Porque é aquele papo, né? Ah, minha cidade é pequena, interior, não tem muita oportunidade, tem que sair fora. E realmente é mesmo, né? Até para empreender, os trem lá parece que não cresce, entendeu? Porque é uma mentalidade muito amarrada, né? Você chega com algo mais novo, mais inovado, o pessoal já fala, já fica meio olhando torto. É delicado, interior. Mas hoje, quando eu olho para trás assim, eu vejo, né? Eu vejo que eu tenho muito uma propensão assim de análise. Eu gosto muito de investimento, como vocês já sabem, né? Estudo muito isso. Eu vejo que eu tenho grande propensão a conseguir fazer uma análise de uma empresa assim com mais facilidade. Justamente porque eu acho, né? Acredito eu, de ter estudado várias áreas, né, meio que multidisciplinar, e meio que você conseguir condensar aquilo dali numa análise em si, entendeu? E o investimento é muito isso, né? Aquele molejo de você ser multidisciplinar. Isso aí, porque não é só você estudar não é só contabilidade. Números, contabilidade. Não, é entender o negócio, o business. Feeling. É muito... Isso é o feeling. Muito bom. O feeling da coisa. Que às vezes o pessoal olha e fala assim, investimento, é só estudar contabilidade. Não, é só indicador. Não é. Tem que ter o feeling, né? E isso aí você aprende com às vezes nem começa por indicador, né? Começa... O que a empresa faz? Exatamente. Então, eu acho que essa parte do estudo aí que eu fiz em concurso, eu tentei várias áreas, acho que trouxe aí me deu um degrauzinho a mais aí nessa área de investimento. A história foi complementar, né? Exatamente. E você fez, de fato, a primeira vez que você prestou concurso, vamos falar em si, da Petrobras, né? Foi em Macaé, no Rio. Aí você passou em Macaé, você ficou quanto tempo lá? Lá em Macaé eu fiquei 6 meses praticamente lá. 6 meses. E como que foi esse negócio? Você falou, cara, eu não quero ficar aqui no Rio, porque você é do Espírito Santo, né? E aí você quis voltar para Vitória, daria para transferir? Então, aconteceu comigo foi o seguinte, né? Eu fiz concurso para lá, obviamente fui para lá, tive que arranjar uma estrutura lá para morar e tudo. E aí depois de um tempo surgiu um concurso aqui em Vitória, né? Específico para Vitória, né? Uhum. Aí eu cheguei pro meu gerente e conversei com ele. Eu falei, como é que é? Eu consigo migrar aí para uma área que eu consiga trabalhar offshore, né? Uhum. Trabalhar embarcado e depois, assim, você vai lá, trabalha embarcado e volta para sua casa depois do tempo, né? Você não precisa se preocupar com a estrutura de moradia. Aí até tentaram lá, mas assim, estava complicado na época, não conseguiu. Aí eu peguei e fiz concurso para Vitória. Aí consegui passar, aí vim para cá. Resumindo, o cara foi para um lugar, não quero, vou fazer o concurso de novo. Para onde eu quero ir, eu vou. Já tava fresco na cabeça também. A sorte nada, é mérito, caramba, é mérito seu, velho. E o cara é brabo mesmo, tô falando. E eu querendo lá passar no concurso, nenhum conseguiu. Não, eu vou escolher, eu passo onde eu quiser nesse negócio e pronto. Vou escolher o estado e o concurso e vou passar, né? O cara é brabo mesmo, tem condição. Aí é bom. Mas, de fato, quando você trilha um caminho e já conhece os detalhes ali, né? Cada pedra do caminho, de fato, fica mais simples, né? O legal seria se conseguisse, né? O mentor, uma pessoa que já passou no concurso, verdade. Pegar na mão de quem quer passar, né? E falar, fulano, é isso aqui, tal. Mas nem assim, às vezes, dá para absorver, né? Porque cada pessoa tem um jeito de absorver ali a ideia, né? O conceito. É um jeito de aprender. É verdade. A maneira de aprender, você aprende com o tempo também. Uma vez me falaram uma coisa que eu acho que é verdade mesmo, assim. Depois com o tempo eu percebi. Eu não sei se eu consigo perceber isso também, mas assim... Talvez com a experiência, né? Mas sempre falaram comigo assim, uma vez um professor falou comigo, cara, você estuda com a prova. Você já sabe a nota que você vai tirar. Você já tem a prova ali, você já sabe a nota que você vai tirar. Você já sabe o domínio de conhecimento que você tem. Quando eu recebi a prova, eu já antes de olhar a minha nota, eu falava, deve ter tirado tanto. E era certeiro. E passa muito perto. Passa perto. Não erra. Exatamente. Tem algumas que é discrepante, né? Mas assim, você erra muito ali, mas... Tem uns casos à parte ali, né? Que você acha, nossa, eu vou tirar um 10, aí vem um 7. Não, no meu caso era o contrário. Eu vou tirar um 4, aí vem um 2. 10 eu não pensava nunca. Ou aquela, vou tirar 0. Aí você consegue dar aquela colada e vem um 8, entendeu? Cara, faculdade de engenharia na época, 7 era a nota máxima.
Não dava pra tirar mais do que 7. Não dava conta. É difícil. E assim, mas isso aí tudo tem a ver com o filho do seu estudo, né? Se você vai se autoconhecendo também, Sim, você fala assim, eu estudei isso aqui, estudei a matéria toda, tá fresca na cabeça, assim. É meio que um filho mesmo que você tem. Aí tem outro detalhe, né, Igor? Eu acho que é muito importante também, essa coisa de se conhecer. Porque, por exemplo, você está estudando para um concurso público. Se você não se conhece, às vezes você pode estudar 10, 12 horas por dia, você não vai dar conta. E o outro cara que se conhece, né, sabe como absorver ali o conteúdo, ele vai estudar 3 horas e já deu conta, mais do que o cara que estudou 10 horas. Faz sentido. Né? Isso é comum, né? Aconteceu muito comigo, porque eu sentava para estudar, às vezes eu ficava 2 horas, um negócio de caramba, eu não aprendi nada em 2 horas. Pô, tô voando ainda aqui, como é que eu faço, velho? Eu tinha muita dificuldade em algumas coisas, em algumas matérias, ter essa autodidata. Eu era muito... dependia bastante dos outros, assim. Então eu tinha dificuldade. Com o tempo você vai aprendendo, mas é importante você ter aquela concentração. Sentou ali, até lembro, cara, quando eu estudava, quando eu era mais novo, sentava no meu quarto lá, falei, mãe, tia, tô estudando aqui. Nos primeiros dias que eu comecei a estudar, foi até curioso. Ela chegava para falar comigo, eu tô lá assim, escrevendo. Oi, Igor. Aí eu não respondia, até que um dia elas pararam de perguntar. Quando eu sentava lá para estudar, não perguntava mais. Mas porque eu tive que educar elas, que naquele momento eu estava focado naquilo ali, não podia desprender de maneira nenhuma. Você perde o foco. Eu falei, só me chama se tiver urgência, estivesse pegando fogo aí, porque senão eu não vou responder. E foi isso que aconteceu, não respondi e ficava lá estudando. Tem que ter a disciplina, né? É a disciplina. E para quem não teve uma formação ensino médio tão bom igual eu tive, ele teve que esforçar mais ainda, né? Para conseguir alcançar alguma coisa. Cara, não sei se aconteceu especificamente com você. Você também veio do interior do estado, a gente veio do interior do estado. Interior a gente tem muito disso, né? No ensino médio, é igual o Yuri comentou, né? A gente se apoia ali em outro, porque sozinho não dá conta. Mas no concurso tem que ser sozinho. Por isso tem que ter essa disciplina, né? A barriga. No seu ensino médio, você se apoiava ou você era o cara que as pessoas apoiavam em você? Eu era neutro. Neutro? Eu era totalmente neutro. Neutro? Não era... eu não me destacava e nem ficava no final da fila. Então você era igual eu. Eu também não era aquele da frente que saía impressão caderno para todo mundo, mas também não era aquele que saía pedindo, né? Fazia. Isso aí. Eu também me identifiquei. Eu acredito, né, que esse cara é o que mais se dá bem. Tanto no ensino médio, na faculdade, no superior, e até mesmo depois na hora de fazer uma prova mais complexa. Nunca tinha pensado não, né? Você sabe por quê? Pensa comigo, o cara que ele senta muito na frente na faculdade, ou no ensino médio mesmo, ele é o quê? Ele é taxado como nerd. Né? O cara que tá no meio, que é o neutro, tá ali conectado com o nerd, tá conectado com a galera do fundão também de boa. E o fundão... Vai pras festas e faz a prova. Exato. E o fundão é só bagunça, né? O cara não aprende, tá ali só para poder... E aí no mercado, depois você vai ver, o cara que passa no concurso público é o neutro. É o cara que tá no meio. Porque ele curtiu a galera do fundão, não deixou de, né? O nerd focou demais, não, que eu tenho que fazer... E às vezes acaba tendo limitações, acaba se culpando demais e perdendo um pouco desse feeling ali dos detalhes do concurso, né? E o concurso, assim, né? Você comentou, eu acabei lembrando, né? Tem que ter um pouco de malandragem, cara. Assim, sinceramente, tem que ter malandragem. Uma coisa, tipo assim, tô querendo fazer um concurso, tô estudando. Aí saiu o concurso lá. Na minha época lá tinha bastante concurso, hoje já tem menos, né? Mas assim, só um concurso da sua área, você que está estudando, fala, mas eu não estou preparado. Você sabe que você não vai passar. Você tem certeza. Eu já comentei que você já tem aquele feeling, né? Você já sabe o seu conhecimento. Você vai fazer a prova do mesmo jeito. Porque ali você vai sentar na cadeirinha, você vai sentir a pressão do que está acontecendo. Você vai ganhar experiência. Exatamente. É gente saindo, é gente entrando na confusão, gente indo no banheiro, entendeu? É gente abrindo bala ali, tirando sua concentração. Verdade. Todo aquele ambiente ali te modela, né? Te dá a modelagem, né? Com certeza. Então, cara, eu senti isso. Eu até hoje eu prestei só um concurso público, apenas um. E foi de fato para aprender a estruturar o meu modelo de como que eu poderia praticar nos próximos. Eu lembro disso da prova do Enem. Do Enem também, foi bem parecido. Nossa, que saco. Você prestou quantos concursos até hoje já? Cara, que eu já perdi a conta. Caramba. Por alto assim. Uns 20.
Uns 15. 15? É muita coisa, cara. Tá doido. Essa malandragem que você falou... E é pouco ainda, concurseiro assim, mas não é muito. Tem gente concurseiro aí que não perde uma. Eu comentei, por vezes você não precisa nem ser da sua área, você vai fazer concurso para treinar concentração e outras áreas. Uhum. Áreas que tem coisas parecidas, né? Claro, você não vai fazer, nunca estudei engenharia, vou fazer um concurso da área de engenharia. Não, você pega uma área de direito específica ali que você quer. Vai lá, faz o concurso só pra você treinar, entendeu? Rapaz, tem que treinar mesmo, velho. Eu lembro, quando eu tava lá no ensino médio, fui fazer o Enem. Enem, cara. Deu o tempo do Enem, eu não aguentava mais ficar na sala, velho. Nossa, eu entreguei, deu o tempo lá, pum, toma a prova, vazei fora. Já chutei aqui no monte de questão, não aguentava. Aí da segunda vez já aguentei mais um pouco, entendeu? Aí eu acho que eu fiz 3 vezes, se não me engano. Aí na terceira eu fiz na moral. Mas rapaz, da primeira vez, realmente... De fato, é entediante, cara. Tem que ser. Nossa. Quando a gente estuda escola e também faculdade, você tem 50 minutos, 50, intervalozinho de 10 minutos para dar aquela, uma desligada ali. Agora, de fato, prova de concurso é 2, 3 horas direto, quebrando o pau, até mais. Né? E essa malandragem que você falou, ela tende a existir, você acredita, por causa das pegadinhas também que tem em concurso? Com certeza. Se for prova do CESP, então, nem se fala, né? É mesmo? Se for prova do CESP, é bem complicado, né? Porque a prova do CESP, não sei se vocês sabem, mas tem lá 2 opções, né? Certo e errado. Não é igual a maioria das outras provas. É objetiva, então você tem verdadeiro ou falso, acabou. É cheio de... É sempre 50%? Isso. Caramba, não sabia não. E essa aí é aquela que anula, quando você erra, anula uma que você acerta. Exatamente. Terrível. Dessa aí eu nunca fiz. Eu também não. E você acha que 50% de acertar. É pior, filho. Pior, né? Porque você vai anular a outra e lascou. E eles dão uma prova que é 120 questões. As primeiras, é tudo pegadinho, de começo ao fim. As primeiras questões são assim, ó, quase a folha toda. As últimas é uma linha, um título e é certo e errado. Então você começa por onde? Tudo vai depender do seu conhecimento, o que você está estudando mais, que ali é separado por capítulos, né? Por área de conhecimento. Né? Teoricamente, começa de trás para frente. Né? Você consegue ler mais e ver se está certo ou errado ali, né? Que as primeiras realmente são gigantescas, né? Quase um livro. Então, você já entra na prova, o cara já pega a prova, já olha aquelas perguntas grandonas, o seu psicológico já foi pro saco. Cara, verdade. Porque você olha e fala assim, não vou conseguir ler e responder isso aqui. Você não consegue. Não consegue. E a prova já é feita para você não fazer ela toda. Sim, o cara já chega falando assim, ó, você tá lascado, né? Já vai... Quem cria a prova ali já cria pensando nesses detalhes, né? Já formula ela para o cara errar. Para induzir a pegadinha, né? E é o que eu falei, a prova toda você não consegue fazer ela no tempo que eles dão. Ninguém consegue, assim. Pelo menos eu não conheço alguém que conseguiu fazer nesse tempo. Fazer uma prova bem feita. Então você já começa perdendo, entre aspas, né? Porque se você está perdendo, a outra pessoa que está fazendo também está perdendo. Tá no mesmo então. Nível, né? Mas se você não tiver esse conhecimento, você já vai entrar se lascando, né? Se você se sentir inferior, né? Também. Exatamente. Porque... ataque psicológico do cara, né? De fato. Tem um filme que eu vi esses dias, até aquele que você me indicou, né? E o filme é o seguinte, cara. A menina tá na pista de corrida. Nossa, aquele filme é bom. Tá correndo e tal. E aí o pai dela tá acamado, ele não pode ir, mas ele acompanha ela pelo fone de ouvido, né? E tal. E aí ele fala com ela o seguinte, olha só. Agora só falta uma pessoa para você ultrapassar. Você está em segundo lugar, você vai passar ela. Mas lembre-se de uma coisa. Você vai aumentar o seu ritmo, vai dar toda a sua energia no final. Por quê? Porque você acha que você está ruim das pernas. Suas pernas estão doendo muito, mas a de todo mundo está. Exatamente. Todos os jogadores ali dentro estão igual a você. Então... Se bobear pior e não... bobear pior. Só que nosso inconsciente, né, quando a gente vai prestar um concurso público... É só a gente que está sofrendo. Não. É todo mundo que está ali para prestar o concurso também, que talvez está com medo, está inseguro. E você ali, se você se colocar nessa situação, fica pior. Mas se você nivelar, você pensar, não, fulano é igual eu, estudou também, tal, somos ser humano, nivela o negócio e aí você dá o gás, né? Você preparou seu psicológico para isso? Você se sentiu mal em algum momento quando você foi fazer concurso? Você olhou para um cara assim com óculos também e tal? Depois de um tempo de experiência, você pega essa manha aí também, né? Mas uma outra manha que eu peguei foi a seguinte, né? Assim, quando você vai no concurso, né? Você tá lá sentado na cadeirinha lá
E aí ele tá lá 1 hora, 2 horas e começa a sair gente. Você não acredito, cara. Como pode os caras terminar tão rápido, eu tô agarrado aqui. Os caras passaram, eu tô aqui fazendo o quê? A sua cabeça começa, né? É. Só que esses caras que saíram antes, e não tô falando só prova do SESP, que demora muito, né? Outras provas também que, entre aspas, mais fáceis, né? Pra você analisar. O cara que saiu antes do final da prova, é -1. Se for olhar, né? Menos um que tá concorrendo com você. Não tem como, né? Então, só que se você não, dependendo do seu olhar, você vai falar assim, não, o cara já saiu, já respondeu tudo. É o pensamento inverso, né? Exatamente. Você tem que ter. O cara saiu, então ele é porque ele tá eliminado. Os caras já tá A fora. probabilidade de ser eliminado ali... Você vê que alto se sabota ali, né? Exatamente. É foda. É muito curioso isso aí. Doideira. Quando eu fui prestar o concurso pela primeira vez, aconteceu isso. E eu não sabia desse detalhe. Eu tô sabendo agora contigo. Mas saiu muita gente antes de mim. Eu pensei, pô, os caras devem ter mais agilidade, né? E deve estar melhor que eu. Mas tudo bem, vou terminar. Eu tô aqui dentro, né? Vou terminar o que eu comecei. E, cara, assim, depois eu fui perceber que quando eu saí, tinha muita gente que ficou ainda, né? É. E o que eles pensaram? Talvez pensou a mesma coisa que eu, mas talvez pensou exatamente o que você falou. Todo mundo que saiu está eliminado. Eu tô aqui de boa, tô fazendo a prova, né? Mas tem outro detalhe. Quando você tá fazendo a prova e você revisa ela demais, por exemplo, você vai fazer uma prova de concurso, você volta naquela questão que você já marcou? Porque muitas vezes a gente volta, troca a alternativa e acaba errando. E já estava certo. O que você acha disso? Tipo assim, isso é meio que um feeling, né? Isso aí não tem nada de científico aqui, né? Mas a primeira que eu marco ali, que eu analisei e marquei, eu tendo a deixar. A cabeça está mais fresca, né? Eu tendo a deixar, porque já tive essa percepção também, né? Mas aí pra gente saber, teria que ter uma estatística de fato ali pra poder bater o martelo, né? Não tem nada que comprova, né? Não tem nada que comprova, mas eu já tive esse feeling. Porra, você vai lá, marcou uma questão, você vai lá de marca a outra, você erra. Parece que eu não sei, talvez pode ser o seguinte, porque foi justamente aquela que você desmarcou, é aquela que seu psicológico, a sua atenção se voltou para ela, né? A pegadinha foi lá, tia. Talvez seu psicológico voltou para aquela e você gravou aquela questão e falou, pô, sempre que eu faço isso, talvez não sei, teria que ter um estudo, mas a percepção é essa, sempre que eu marco, tendo a deixar ali. A não ser se a coisa estiver muito discrepante. E se for uma prova do SESC também, não tem como você voltar atrás para marcar, não. Você já tem que ter a técnica de quê? Você já vai fazer, já vai marcando, tem que criar símbolos, né? Que você fala aqui, ó, esse aqui já tem certeza. Bota um xizinho. Essa aqui eu tô na dúvida, tem que voltar, circula. Essa aqui não fiz, só passei o olho. Aí você bota um tracinho do lado, tem que ter uma marcação pra você saber qual que você tem que voltar, qual que você tem que... Tudo é estratégia, né, cara? Você vai criando pra poder... E não adianta, na hora você não monta, não. Só na prática mesmo. Na hora da prova você não monta uma estratégia dessa. E assim, então, eu sei que cada um tem um jeito de fazer, de pegar ali as ideias, né? Criar essa estratégia pra fazer a prova. Mas você é aquele cara que lê a prova toda primeiro, pra depois começar a responder? Ou você já começa a respondendo a prova? Lê ali a primeira questão, já vai responder a primeira e o pau vai quebrando. Respondendo direto. Porque por vezes não dá para você ler toda a prova e voltar lá no início para refazer ela, não rola. Interessante. Tem gente que faz, né? Tem muita estratégia, né? Muita estratégia. E você acha que os concursos da Petrobras, por exemplo, eles são mais difíceis ou mais fáceis em relação, sei lá... A outro órgão, né? O órgão público, por exemplo, que é uma empresa Cara, privada. Ao do Exército, da Marinha também, que eu vejo que é bem... Eu vejo que o concurso da Petrobras, ele é bem disputado, assim, né, relativamente. Tem muita gente que... E, assim, não é só bem disputado, eu percebi, assim, no longo que eu fui estudando para os concursos, o grau de conhecimento está cada vez mais alto, assim. A necessidade está cada vez mais alta. E se você parar para pensar, você pensa assim, uma população desempregada, né, que é o Brasil, altíssimo. 17 milhões, né? Batendo na casa. E muita gente com alto conhecimento, por vezes, mesmo assim está desempregado. Verdade. As empresas, querendo ou não, eles se aproveitam disso. Faz o quê? Mede concurso com questões extremamente difíceis e só vai pegar a nata. Só a galera boa. Só a galera, só os ninjas. É triste, né? Mas é o que acontece também. Faz sentido. É o efeito do mercado, né? Não tem jeito. E aí acaba aumentando o grau aí, se você quiser se destacar nesse mercado, no concurso, a gente dá... Tem que se especializar mais, Muito tem que se mais. aprofundar mais, né? E outro detalhe, eu tenho uma curiosidade caminho longo. sobre a questão ainda da prova, né? De realizar a prova.
você começa fazendo a prova por aquelas questões que você já conhece, ou, igual você disse, já começa lá na primeira e vai 1, 2, 3 em sequência mesmo e pronto? Assim, se você olhar o edital, você vai ver as que tem mais peso, né? Então talvez seja interessante você olhar as que tem mais peso, que é mais importante, né? Aí você foca na que tem mais peso e depois... Eu tento olhar assim que tem mais peso e o tamanho da questão também. Que, como eu falei, se for CESP, as questões primeiras são gigantescas. Então você pula algumas ali, tenta pegar o final ali, que provavelmente já vai ser questões menores. Você não tem que forçar tanto ali para entender. No final daquele próprio capítulo, né? Vamos dizer, daquela mesma área de conhecimento. Responde algumas e passa para a próxima. Né? Assim, tem um mundo de estratégias, né? Mas eu meio que faço desse jeito aí. Quando eu fazia, eu não estou fazendo mais. Né? Quando você... Abandonou. Abandonou. Agora tá tranquilo, né, pô? Passou. Abandona esse trem. Mas parou de estudar mesmo? Oi? Parou de estudar para concurso? Parei, não tem tempo. Não, você lembra esse dia? Tava estudando CVM, eu falei, abandona esse negócio, pai. Vamos tocar o pau aqui. Mas vai voltar. Não aguenta depois, se eu tiver tempo, eu vou voltar mesmo. Não aguenta ficar sem estudar. Não vai nada, pai. Não vamos. Não, dá mais a área. Dá mais a CVM é uma área que, cara, tá tudo integrado. Véio. Você que da área de investimento, cara, tá tudo. É bom, né, velho? Só que, sei lá, eu não me amarro isso não. Eu acho muito amarrado, concurso, ficar ali. Muito... Prestar conta, né? Tem que prestar bastante conta, cara. Você não tem uma certa liberdade, né? Pois é. Assim. Mas é bom por um lado, porque tem gente que gosta de rotina, né? Estabilidade. Eu acho que é o principal ponto, né? Estabilidade. Fala um pouquinho dessa questão da Petrobras. A gente sabe que existe a lei para órgãos públicos, né? O cara que é concursado UFES, né? Talvez até Correios, não sei se você me corrija se eu estiver errado, que a lei é... 1812? Eu acho que 8.812. É 8.812, né? Essa é a lei, se eu não me engano, a lei do Servidor Público Federal, né? Federal, Servidor Público Federal. Na Petrobras não tem essa lei. Não. Mas tem alguma lei que tem essa proteção? É CLT. Tá. Entendi. Lá é CLT, né? A Petrobras ela é de economia mista, né? E assim, quando ela quer botar funcionários, né? Ela vai lá e faz o concurso, né? Meio que vai pro lado do público, né? O concurso é público, né? Geralmente é público, então ela vai por esse lado público. Mas quando você entra lá, você entra como CLT, que é privado, né? Então meio que tem essa disparidade aí, né? Mas é porque ela é de economia mista, né? Aí meio que não tem proteção. Não tem. O que meio que dá essa estabilidade é que os petroleiros, de fato, eles são bem unidos, né? A classe petroleira, ela tem um histórico bem grande. Se olhar o sindicato aí dos petroleiros, tem bastante força, né? Já fizeram barraco já e ganharam? A galera faz, velho. O cara desceu da plataforma lá, acabou o petróleo, acabou, não tem... E aí? Não vai tocar o barco, né? Não tem como continuar. E aí? Acabou. É só tirar lá 5, 6 lá, alguns pontos estratégicos. Pessoas estratégicas, acabou a plataforma, não opera, né? Dá um shutdown na plataforma, para tudo. Por vezes não acontece, eles botam pessoas de contingência, a empresa já faz toda essa estratégia para se proteger desses casos, né? Por vezes o pau quebra, fica em situações difíceis, né? Quando o pessoal e você já viveu uma situação dessa? Já teve algumas greves aí, né? Mas assim, a gente não tá lá na frente operacional, você não percebe tanto, né? Mas a galera que tá na frente operacional, o administrativo, como eu sou da administrativa, não tem tanta essa pressão, né? Mas a galera operacional tem tanta pressão da empresa como a pressão do sindicato, né? Nossa, então você fica meio dividido. Entendi. E a galera ali do operacional também é tudo concursado, né? Todo o quadro deles. Todo mundo. É claro que existe pessoas contratadas também, muito contratadas, né? Você fala terceirizados, né? De empresas terceirizadas que prestam serviço lá e tal. Inclusive, esse já foi tema de auditoria dentro da empresa, né? Porque foi o TCU, né? Tribunal de Contas da União. O TCU e foi outro órgão lá, né? Que viu que estava discrepante, né? A quantidade de pessoas contratadas não estava dentro dos padrões, né? Então, teria que diminuir a quantidade de pessoas contratadas e aumentar pessoas concursadas. Sim. E aí acaba que forçando a empresa a lançar concurso, né? Entendi. Entendeu? Isso é bom pro mercado, né? Isso é legal. É bom, mas isso tem um fundamento também, né? Porque um dos fundamentos, né? Por exemplo, eu trabalho numa área estratégica da empresa, né? Na área, basicamente, a área de
de reservatório, área de engenharia de reservatório, né? Uhum. Só para explicar mais ou menos, reservatório é onde fica lá o petróleo lá, né? Então estuda essa geologia, né? E por vezes isso aí são informações confidenciais, né? Então se você tem a alta taxa de contratados, teoricamente algumas informações confidenciais podem vazar, podem não ser bem tratadas, assim, falando de modo geral, tá? Então, assim, é meio que um entendimento que se tem também, né? Então, por isso eles... Não só por isso também, porque como a empresa como a empresa estatal, como é que você vai ter o seu quadro da maioria contratado? Não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? É você colher os louros sem pagar os custos, né? Porque, querendo ou não, as empresas contratadas acabam sendo um valor salarial menor. Né? Um pouco menor, né? Verdade. Prestação de serviço. Terceirização, né? Acontece isso, né? Em qualquer área acontece isso. Eu ia te perguntar agora, mas você acabou até falando, né? Esse detalhe que a empresa ela acaba inclinando ali um pouquinho a contratar terceirizados, mas depois ela é impulsionada a lançar concurso e trazer a galera a partir do CLT, né? Tem algum outro podre, alguma treta da Petrobras que você acha que você visualizou ali na época, desde que você entrou até hoje? Cara... Seria um ponto negativo, né? Um ponto negativo da empresa. Que eu me lembro assim não, Kaique. Então prestar concurso na Petrobras. Eu quero trabalhar lá também, ué. Assim, de fato, a Petrobras foi uma empresa que, na minha vida, assim, trouxe muitos benefícios. Não só, estou falando nem de benefício financeiro, né? De conhecimento, né? Uma coisa que eu aprendi lá dentro da Petrobras, que é muito forte na empresa mesmo. E não importa o motivo porque ela se tornou forte, mas é forte, é a questão de segurança, né? Segurança do corpo da gente, né? Da sua integridade, né? Então, assim, desde que eu entrei na Petrobras, eu percebi muito isso, né? Eles têm vários cursos E olha, assim, desculpe te interromper, olha que você é de escritório ainda, né, cara? Exatamente. Imagina quem é de operacional, o EPI, né? O risco lá é muito alto, né? Então você tem é forçada a barra ali mesmo, de fato, de você prevenir concernente à segurança, né? E até interessante, você falou isso aí, cara, até interessante uma coisa assim, uma curiosidade geral, mas que tem a ver com segurança, que tem um gráficozinho que eles mostram, que é uma exponencial, assim, né? Uhum. Coisa meio exponencial, queda, né? Queda exponencial, que é o quê? Quantidade de acidente que acontece, né? Você pega no eixo X, você vai ver a quantidade de anos, né? Você vê que a quantidade de acidentes não caiu. Por quê? Obviamente, né? Você tem uma estratégia de segurança forte na empresa, a quantidade de acidentes vai diminuir. Tecnologia também vai ajudando, né? Com certeza. Com certeza. Antigamente aí você vê essas empresas de minério, de mineração, Petrobras também, equipamento muito pesado, você pode falar muito bem disso, esteira, né? Essas coisas brutas, né, cara? Toneladas. Exato. Então, os caras às vezes tinham que fazer aquilo ali no manual. Hoje em dia, às vezes, você tem uma hidráulica, né? Balança hidráulica. Eu trabalhei num sistema uma vez que ele... Foi uns bicos que eu fazia, que o cara ia testar. Testar o que ele estava fazendo, né? Por exemplo, deu a carga horária dele, aí ele fazia o teste lá. Se ele não passasse lá no sistema, ele não trabalhava. Aí, depois de uma certa carga horária, ele tinha que fazer o teste de novo. E se num determinado tempo não der o intervalo que ele devia ter de trabalho para poder começar de novo, também não trabalhava. Então, tipo assim, já tem sistema para isso. E era interessante, cara, porque você via lá, aí o cara fazia um testezinho lá, uma coisa besta, entendeu? Tipo assim, só que tem um estudo todo por trás de psicologia e tudo mais, para ver se o cara tá realmente concentrado, se ele tá meio doente, desatento. Com essas empresas, se não me engano, era um sistema lá da Vale, se não me engano. Hoje em dia você tem sistema até de inteligência artificial, né? Que os caras estão bregando muito nisso. Aí você daqui uns dias o cara vai saber se você tá cansado só de... A câmerazinha tá ali te filmando, ele vai saber se você tá cansado só de olhar pra sua cara. Verdade. Só de pegar as micros expressões, né? Já vai saber. Pega tudo, cara. A inteligência artificial está muito avançada, né? E por vezes equipamentos fora de lugar, o cara fazendo alguma operação que não está dentro do procedimento. Mas assim, lá na empresa eu aprendi muito sobre isso, né? Tem um cursozinho básico do básico lá que chama percepção de risco, né? E lá eles ensinam, né? Que cada um tem uma percepção de risco diferente. Acho que eu até comentei na live lá com o Davi. Verdade. Acho que foi isso, que cada um tem a percepção de risco, né? Você tem a percepção de risco, o outro tem outra percepção de risco, né? E por vezes isso faz a diferença, né? E aí como é que eles tentam mitigar essa coisa? E isso aí vale para a área de investimento também. Foi uma coisa que meio que eu
eu fiz analogia, é o que acontece de fato. Uhum. Você pega várias pessoas com conhecimento da área e, por vezes, de preferência também, pessoas que nunca viram, não têm conhecimento nenhum sobre a área, e faz uma análise de risco daquele, vamos supor, um projeto, né? Alguma coisa você tem que mexer, por exemplo, na plataforma. Você vai lá e junta todo mundo e faz o que eles chamam de APR, né? Análise preliminar de risco. E todo mundo vai olhar aquele projeto e vai criticar e trazer soluções, né? E aí você consegue captar todos os riscos que tem ali, de maneira que não seja uma coisa direcional, só você falando, o risco é esse, não, você capta de várias pessoas e tem uma pessoa coordenando ali para... É meio que uma estatística mesmo ali, né? É meio que isso, né? Você pega a amostragem da visão de todo mundo, entendeu? Você não enxerga o risco de um ponto só, né? Você for lá... Pra não ficar enviesado, né? Você fica, né? Fica você mesmo, fica. de fato, é porque todo mundo vê diferente. E assim, é uma coisa que você pode transpor para a área de investimento também, que é Total. interessante. Né? Você chegou até a comentar comigo de um experimento que foi feito, eu não lembro na época qual experimento, de um potinho de bala, que um estudioso, uma pessoa mais inteligente possível, né, se olhasse aquele potinho de bala, como se fosse essa jarra aqui, né, cheio de balinha, uma pessoa poderia ficar estudando isso aqui por tempos, né. Quando ele chutasse a quantidade de bala, sem poder contar, é claro, né, só olhando a quantidade, vamos colocar se fosse né, disquete aqui dentro, ele ia chutar uma quantidade. E estudou, pode até ter ali de longe medido, né, e tal. Parou para ficar pensando, né? Parou para ficar pensando, ele chutou uma quantidade. Agora, um grupo de pessoas, essas pessoas vão chutando, né, a quantidade. Se pegar na média, as pessoas acertam muito mais a quantidade exata que tem do que aquela pessoa que parou para ficar estudando, né? Exatamente. Talvez tenha uma similaridade com essa análise de risco também. Tem sim, é um negócio até meio bizarro, né? Mas isso aí é o que você está comentando, tem até o livro, né? A Sabedoria das Multidões, né? A ideia vem daí, né? Sabedoria das Multidões. A ideia é que várias pessoas conseguem trazer uma informação melhor do que se uma pessoa com autoconhecimento olhasse aquele mesmo problema. Entendeu? Essa aqui é a ideia. E acontece, tem até um site chamado Estimais, né? Uhum. Que o pessoal lá vai lá, é área de investimento também. As pessoas vão lá e colocam como você acha que aquela empresa vai se comportar. Tem vários parâmetros, né? No próximo semestre. E tem os analistas de Wall Street lá que vão lá e colocam a opção dele lá. E tem várias outras pessoas, né? Sem conhecimento, que não estudam tanto. A multidão, né? Exatamente. Coloca pessoas lá. comuns. E a maioria das vezes... Elas acertam muito mais do que o analista, né? Que o cara é o cara especializado tá para aquilo, exatamente. ele acaba não acertando tanto. Loucura, né, cara? Porque às vezes eu acho que ele pode jogar um interesse ali de forma inconsciente. Exatamente, é o viés, né? Uma pessoa só tem viés. Quando você junta todo mundo, tem viés, né? Que é um viés de massa, né? Vamos dizer assim. Mas um viés menor, né? Porque o cara que está ali, ele está só olhando, ele está enxergando poucos pontos do problema, né? Pode ser também alguma coisa relacionada à forma que aquela pessoa foi criada, o ambiente que ela viveu, né? A cultura que ela tem. A realidade, né? A realidade, né? A realidade dela, visualizando aquela determinada situação, essa é a minha opinião, né? E ela fixa naquilo ali e pronto. Ela não consegue ter outra visão, ela não consegue ter outra realidade, a não ser a realidade dela. Sim. Então, possivelmente, a realidade de várias pessoas que é diferente uma da outra, cada um tem uma opinião, né? Dilui o erro. Dilui o erro. Exatamente. Faz bastante sentido, né? É legal isso para aplicar em determinadas áreas da vida. Não só investimento, né? Sim. Mas na vida pessoal, na vida amorosa, talvez até na saúde, né? Talvez faça sentido. Verdade mesmo. Tem uma conexão, né? Por vezes a gente não percebe, né? Mas tá conectado, né? Isso que é o legal do estudo, né? Quando você começa a estudar, você começa a entender várias áreas de conhecimento, você começa a mesclar as coisas, né? E por vezes ter uma visão melhor ou uma visão pior do mundo, né? Eu acho muito massa, cara, essa... Muita gente pode achar que é balela, né? Esse negócio de estudos e tal. E hoje em dia todo mundo fala desenvolvimento pessoal, coach, né? Tá, beleza. Mas essa parte das grandes empresas, né? As multinacionais, eu tive o prazer de trabalhar muito tempo com a seguradora Mongeral Aegon, é uma multinacional. O legal dessas empresas é que elas trazem esses insights, né? Esses detalhes que tornam o funcionário ou quem está prestando serviço lá mais maduro.
te dá uma certa maturidade, né? E é perceptível, como, por exemplo, esses detalhes que a gente falou anteriormente, né? Ele te traz uma maturidade, não só no âmbito profissional, mas também em todas as outras áreas da vida. Isso, sem dúvida, sem dúvida. A empresa, assim, ela não quer que aconteça alguma coisa com você que você fique impossibilitado de trabalhar, né? Se olhar por esse lado aí. Com certeza. Ela vai fazer tudo quanto é tipo de campanha para você não chegar no carnaval, você não se matar lá, entendeu? Na cachaçada louca. Isso acontece, as empresas... Tem empresa, para mitigar risco, ela não deixa o funcionário nem ir para a empresa de moto, né? Verdade. Não deixa usar a motocicleta. Tá errado, né? Essa discussão já teve na empresa, né? Já teve na empresa. Tá errado, porque o seu direito de ir e vir é como você quiser. Tá totalmente errado, pelo menos no entendimento fora da lei, mas existe. Lá na Petrobras, eles sempre fiquei matutando nisso, cara. Sempre fiquei matutando, porque a empresa está te pagando quando você está em movimento indo trabalhar? Não. Então você é livre, né? Mas você está fora do... Ela não está te pagando, mas ela tem um risco. Quando você vai trabalhar, aquele risco que você está correndo é dela. Mas tanto é que curioso, quando deu o assunto pra caramba pra falar disso aí, né? E meio que a empresa não falou mais nada, só que ela stalkeava o cara para não contratar pessoas que andavam de moto assim, de forma mais escondida, né? Eu cheguei a ver isso. No entanto que tem, né? Empresas hoje em dia que ela... Vou citar o nome, mas... No formulário... Melhor não. Melhor não expor, né? No formulário da empresa, quando ela vai contratar, no currículo virtual dela, ela te pergunta. As pegadinhas lá. Né? Você tem carteira A, B? Você tem uma moto? Qual veículo você tem? Pergunta. Né? Talvez elimina aí já, porque o cara tem um veículo ali que é a moto, né? Claro, tem risco. Não, assim, bem claro que tem risco, né? Mas a empresa, pelo que eu entendo, não pode proibir. Ela pode falar assim, não, então manda o carro lá para te buscar. Ela não vai querer fazer isso, né? Ou vai com o transporte da empresa, né? O ônibus e pega lá e tal, né? Ou que seria melhor para o funcionário, né? É que tem o poder também de não contratar o cara, né? Vai de moto. O cara não vai poder provar, você me deixou de me contratar porque eu tenho moto. É difícil. Não, mas se ele respondeu lá, né? Ele deu bobeira. Ele deu bobeira, mas tipo. É complicado, né? É delicado, cara, porque não tem como medir, né? Pô, vou falar que não tem moto. Sei lá, né? E não tem Aí o cara chega lá todo dia de moto, entendeu? Aí também já perde confiança. Imagina o Yuri doidão na moto lá. Qual era a moto que você tinha lá, Yuri? Que eu tinha a Ninja. Nossa. Era quanto cilindrada? 400 cilindrada. Dá pra dar uma corrigida, Dá pra brincar. Rapaz, eu diverti bastante. Mas realmente, se você parar pra analisar, bicho... Quando você desistiu, agora eu vou te perguntar, quando você parou de andar de moto? Você não parou, mas assim, você... Deu uma amenizada, cara, né? Então, essa amenizada, eu cheguei ao ponto de eu vender a Ninja, né? Foi mais troca de objetivo. Foi a Kawasaki Ninja. Foi mais troca de objetivo de vida mesmo, entendeu? Não foi por causa de risco, não. Mas hoje eu tenho uma percepção... Fica a dica aí, ó. Mas hoje eu tenho uma percepção melhor de risco, né? Não sei se eu farei igual antes. Mas que é divertido, É adrenalina pura. Nossa, você curvar ali a 120 ali, deitando. Louco, eu tenho moto, mas velho. Nossa, era massa, cara. O carro é só uma distância só daqui só 10 metros de distância. Não consigo colar perto de carro nenhum, não consigo. Não, é bom evitar. Não consigo. Eu já tive. Sou mais arriscado um pouco. Já tive empurrãozinho atrás de carro mais de 2 vezes, né? Já bati mais de 2 vezes. Qual o exemplo de percepção de risco aí, tá? Não, de fato. Eu tenho uma percepção. Eu tenho ciência que a minha percepção de risco é muito menor do que a sua. Você tem mais confiança em você mesmo. Pode ser que sim. É isso. De fato. Só que quando você para calcular ali, você fala assim, cara, quantos segundos que eu, em certa velocidade, quantos segundos que eu tenho pra reagir? Às vezes nem segundo, milésimo. Não tem segundo. Não tem que você pisar no freio, mano. Hoje mesmo eu tive me fecharam lá. É comum, é muito comum. Acho que é assumir o risco, né? Em determinadas épocas da vida, cara, você assume tais riscos e o pau quebra. Não tem como, né? Rapaz, eu lembro claramente, quando eu comprei minha moto. Nível de risco X, que já era medroso, pro nível de risco hoje. Ultramente medroso. Cada vez ele tende a aumentar mais, né? Eu acho. Eu não me considero medroso, não, cara. Nossa, velho. Eu no começo, quando eu comprei moto, eu era muito adoidado. Cheguei a tomar uns tomos também, mas depois você vai criando essa margem de risco, né? Vai subindo. A malícia um pouco também. Rapaz, lembrei uma história aqui, uma história pra vida aí, cara.
Cheguei na minha cidade lá, logo na época eu comprei minha moto. Tava tentando um negócio lá com um primo meu lá, na época. Aí cheguei, aí tinha um cara que prestava serviço pra gente lá, andava de moto. Olhou pra mim assim, rapaz, você não sabe andar de moto não, né? Você anda todo duro na moto assim, ó. Eu falei, rapaz, é verdade mesmo. Tudo duro assim na moto, né? E eu viajava de Vitória pra minha cidade, 2 horas de viagem, cara. É perigosíssimo, assim, eu acho. Eu faço Cara, assim. e triste, cara. 2 semanas depois, imagina com o seu cara. Caixão. Sério? O cara que me corrigiu, né? Falou assim, cara, você anda tudo errado na moto. E morreu de moto. Eu tive 2 também, semanas cara. depois, deixou uma filha. Quando eu tinha em torno Delicado, de... Mas o cara era 15 louco, anos. o cara era louco na moto. Não, então, é comum. Quando eu tinha uns 15 anos, por exemplo, acho que é por volta aí de 15, eu tinha um amigo meu de infância e ele morreu também de moto. Ele tava assim, ele foi atravessar, o carro bateu nele, o capacete voou, ele bateu a cabeça na pedra e morreu. Então, Tirou às vezes, então tiramos sem a a golinha do conclusão. capacete. A jugular. É, eu acho que, mas na roça, né, o povo lá, Não, eu acho que nem doideira, sei, eu acho que nem tava de capacete. Na roça, sabe? menino de 8, 9 anos já tá Não, montado e, de moto e empinando, engraçado, ele começou antes de mim a andar de moto, não sei, naquela época eu já sabia andar de moto, eu acho que já sabia, mas estava ali bem no início, que eu aprendi com 15 anos de idade, né? Mas ele já era muito desenvolvido, ele andava pra cima e pra baixo, duvidar até que começava a empinar a moto, isso aí eu já não cheguei a fazer, Fala a verdade. entendeu? Não, empinar a moto nunca foi minha praia não, Não. mas... Encostar a rabeta ó, no chão. não lá, foi rabeta. porque eu não tinha moto pra fazer isso. Eu andava na moto do meu pai e tal. Se eu quebrasse a moto, aí eu ficava sem. Então, melhor andar do que ficar sem. Aí, tipo assim, aí deu no que deu, né? Ele morreu. E fez refletir Triste. um tempo ali, mas depois... A percepção do risco vai mudando também, né? Vai mudando. O cara morreu ali, você ficou sabendo, cara, você fala, cara, não faço mais isso. Daí a pouco vai passando o dia a dia, você vai meio que O cérebro ele vai disseminando. Vai. diluindo, vamos dizer assim. Vai é diluindo, comum. né? Meu pai, por exemplo, a última vez que ele caiu de moto, não lembro se ele bateu na régua, um negócio assim. Falou, eu não vou mexer com isso aí mais não, vou vender essa moto, vou comprar um carrinho mais velho pra me andar, porque mexer com moto. Ah, pra quê? E Eu moto é pouco tempo eu liberdade, tava né, de cara? moto de novo. Moto é praticidade, cara. Praticidade É cidade, demais, velho. Por exemplo, se eu sair de lá, de onde eu moro, pra atravessar a cidade inteira, se eu tiver de moto, 30 minutos às vezes, De carro, de uma hora, carro, 10. 1 hora mais. É. É muita diferença, cara. Gasolina nesse preço que tá aí. Não, aí vem a série de fatores. Aí vem a né? Petrobras Aí não vem aí. me perguntar, vai me perguntar que a gasolina é caro por causa da Petrobras, que não é não. Não, mas vamos lá. Eu ia Ó. chegar lá, eu ia chegar lá. Vamos fazer um... Não, é sério. Vamos fazer um adendo aqui. Eu tenho até curiosidade em relação a isso, né? Tem, por exemplo, a PetroRio, que é uma empresa que ela comprou alguns poços, né? Eu posso chamar de reservatório? Eu acho que ela Plataforma. comprou poço, são o que chama de ring-fences, né? Que aí lá dentro ele está contido o reservatório. Não são, ring-fences são as áreas que... É uma área delimitada ali no mar, ali, se for no mar ou em terra, que Uhum. ali dentro está a área que ela pode explorar, né? E que é mais profunda do que aquelas que a Petrobras explora atualmente, Eu não né? sei da PetroRio, não sei, realmente não acompanho. Eu sei que ela pega, por vezes, reservatórios que já foram drenados e faz uma estrutura de melhorar o fator de recuperação, né? O fator de recuperação é o quanto você tem. Se tem 100% de petróleo ali, qual o seu fator de recuperação? 30%? É o que você consegue tirar lá de dentro, 40%? Então ela pega ali reservatórios que têm potencial de ser reproduzido e tira, extrai ali do reservatório, que já está com a estrutura meio que montada, né? Já tem poças montadas, ela meio que pega o final da vida ali, mas assim, pelo que eu ouvi falar, ela está fazendo isso aí com excelência, né? Então, Você acredita que por ter já a estrutura montada, né? É claro que você tem um gasto menor ali para poder retirar o petróleo. Você acredita que fica no nivelamento, no mesmo preço que a Petrobras tem o custo ali para retirar o petróleo? A PetroRio também ela tem um custo parecido? de fato eu não tenho esse número, mas acredito que fica menor, mas só que ela assume o risco, né? Como investimento, né? Uhum. Você tem uma balança, né? Ela assume o risco de não conseguir aumentar o fator de recuperação daquele reservatório, né? Daquela jazida, entendeu? Então acredito que ela consegue extrair de fato com valores menores, mas ela tem um risco da tecnologia que ela está usando, não conseguir extrair bem o que ela se propôs a extrair daquele reservatório. E quando caso ela extraga um valor menor, a PetroRio,
ela consegue vender esse petróleo a mercado por um preço, uma margem melhor do que a Petrobras, certo? Isso. Então, na verdade, quem deixa o petróleo, né, a gasolina, que é o extrato do petróleo, um pouco mais caro, não é de fato quem extrai. Não. É o mercado em si, né? É a precificação do mercado. Exatamente. A parte de logística, nem a tributação. É aí que eu queria chegar. Porque, de fato, não é quem está retirando o petróleo, né? Sim. É a precificação do mercado. Qual que é o preço que está sendo praticado no mercado, né? Concernente também ao câmbio, ajuda, talvez? Também, com certeza. Com certeza. Mas, assim, é a taxação, né? Imposto altíssimo em cima do petróleo, né? Agora, o que você acha? É uma máquina de dinheiro para o governo. Além de ser dono da própria empresa, né? Ele usa isso a ao empresa favor dele. E ganha dividendo ainda, né, cara? Ganha dividendo, ganha em cima do tributo. Do imposto. Se eu não me engano, só para o governo foram 40 a 60 bilhões de reais em dividendos. Foi por aí mesmo, eu cheguei a ver isso aí. Daria para pagar o gasto que a gente tem no país em relação à educação. A educação tudo, É uma loucura. Loucura, né? Mas agora sim, a gente sabe que, eu não sei se todo mundo sabe disso na verdade, é uma informação que está aí para todo mundo, né? O petróleo que é retirado aqui no Brasil, a gente manda para fora, né? Para poder, de fato, refinar, né? A gente não tem alguma refinaria aqui no Brasil? Eu não sei disso. Tem refinaria aqui no Brasil, assim, essas informações de fato eu não tenho muita, não tenho... Na verdade não me importo muito com isso, mas assim, até onde eu sei tem refinarias no Brasil também. Mas assim, muita coisa é exportado cru, né? Óleo cru, né? E se tivesse mais refinarias, a gente com certeza pagaria menos também no litro da gasolina. Com certeza, o valor agregado, né? Você não precisa jogar para fora para comprar de volta. Eles chamam de petróleo turista, né? Vai lá e volta, cara. Manda baratinho e compra mais caro. Se for para pensar, é uma puta sacanagem, né, isso aí. Pô, cara, que custa tanto fazer uma refinaria, ficar indo pra lá, voltar pra cá. Podia ser ali, relação de consumidor e... Por que será que o Brasil não investe em refinaria, cara? Manda pra fora pra comprar de volta. Eu, sinceramente, assim, não sei. É difícil falar. Não consigo entender. Pode ser um viés, mas deve ter algo por trás aí, que é bem grande, né? Que impeça aí de ter. Pra mim tudo é estratégia política aí. Eu acredito que seja também, eu acredito que seja, só que até que ponto, cara, até que ponto, porque não teria muito mais a ganhar em ter a refinaria? Você diminuiria, o cara, sei lá, vai até ganhar ponto ali, pô, o cara trouxe a refinaria, sei lá, né? Teria muito a ganhar ali, né? Mas até que ponto, né? Aí que a gente não sabe, acho que deve ter muita informação privilegiada influenciando em cima disso aí, né? Cara, sem sombra de dúvida. É bem complicado, assim, né? A política aí dentro da empresa aí é bem forte, né? Todo mundo, assim, né? Mas isso é muito visível para você, essa intervenção política lá? Você que trabalha dia a dia. Não percebe, não. Não? Por exemplo, a Lava Jato. É a mesma visão que vocês têm fora aqui, é a mesma visão que eu tenho lá dentro. Lá. Tipo, a Lava Jato, aquela doideira, aquele pau quebrando, ações caindo, não sei o quê. E você ia lá, sentava de boa, como se nada estivesse acontecendo, ou tinha alguma conversa? Não, tinha conversa com a equipe, né? Mas assim, nada do que... Pagamento, mesma coisa. Não tem coisa. informação, não tem essa informação privilegiada internamente. Não Eles existe, devem né? tratar disso também, até para não interferir, não lascar Existe, mais ainda, né? Tem toda uma estratégia de não ter passagem de informação, né? As pessoas que têm, em tese pelo menos, as pessoas que têm informação privilegiada, elas são meio que monitoradas, né? O presidente, né? O cara que está do lado do presidente. Resumindo, o roubo foi bem feito, né? A estratégia. Os caras não estão lá para brincar, não, assim, né? De fato. Existe, né? Mas hoje nem sei, né? Assim, como que tá, né? Eu sei que, assim, uma época eu mexi com contratos, né? Na época eu estava lá em Macaé, eu sei que a política de contratos dentro da empresa, a robustez, né? Vamos dizer assim, o nível de burocracia aumentou muito mais depois da Lava Jato. Isso é claro. Assim, dificuldade para você fazer a licitação hoje é muito mais difícil do que antigamente. Faz sentido, né? Obviamente. Foi aí que a empresa, foi aí que teve o gatilho Assim, na época lá, quando eu trabalhei em Macaé, eu trabalhava especificamente com contrato, estava aprendendo, né? A área de contratos. Na área de contratação de maquinário que desce lá no poço lá para fazer análise do poço. Assim, tá muito cru, né? Eu estudei pouco ali, 6 meses, começando a conhecer, né? Mas assim,
bem claro assim a diferença que tem no nível de contratação, a dificuldade, né, que tem hoje é muito maior a licitação. Isso aí até me puxou uma dúvida que eu já tive. Você já chegou a visitar alguma plataforma, assim, ver aquele negócio no ao vivo ali, como é que é feito? Ou você sempre ficou à distância, assim, do movimento? Assim, eu embarquei uma vez, né? Uma vez? Uma vez. Porque eu sempre tive muita curiosidade, porque quando eu tinha 10, 11 anos de idade, era um sonho de criança meu. O que você quer fazer? Eu quero trabalhar na Petrobras, porque eu imaginava usando aquele capacetinho lá no navio, aquelas máquinas gigantes, né? Criança, a imaginação é aquela fértil, né? Você imagina que um monte de coisa era até legal. Tinha uma galera que ia na escola também. Porque era uma empresa. Com os folhetinhos, você lembra? Para trabalhar com a parte de gasoduto. Verdade, né? tinha mesmo. Tem algumas coisas. Verdade, eu cheguei a ver uma coisa assim. Tem muita história lá que o pessoal conta que, por vezes, e era assim, né? Por vezes, o Petrobras chegava na escola lá e captava alguns empregados ali. Entendi. Mas, sei lá, eu imaginava muito, né, essa questão e eu sempre tive curiosidade, né, de ver. Bem legal. Foi uma experiência legal. Aquelas maquinárias, aquele negócio, parece que é coisa de outro mundo, né? Porque a gente passa perto do porto ali e você vê aqueles naviozão assim. Imagina que até hoje, né, eu fico olhando assim, caramba, deve furar lá, não sei quantos metros de profundidade, deve ser um negócio muito interessante. Eu na faculdade, eu tive a experiência de ter uma palestra lá, foi na época daquela empresa, perto da segunda ponte ali, que faz as tubulações para... A Tecnip? A Tecnip, tá até esquecendo. E o cara foi lá palestrar e explicou um pouco, né, dos equipamentos e tal. Cara, que estrutura robusta, né? E o gasto também, para você injetar lá uma mangueira no fundo do mar e retirar o petróleo, né? É uma pressão do caramba que dá dentro daquilo, né? Você tem toda uma... Tem toda uma estrutura, tem por vezes, dutos, né, flexíveis, que geralmente eles chamam, né? Com resistências do lado, enrolada nele justamente para esquentar ali. Resistência para esquentar, igual tem chuveiro, né? Uhum. A gente fala de modo assim. Para esquentar o petróleo ali, para ajudar ele a fluir, né? Porque o negócio é viscoso, né? Você esquenta ele... Cara, existe infinidade de coisas que os caras inventaram aí, bem louco, né? Bem louco. E você mexer com fluidos, né? A baixa temperatura, porque no fundo do mar, né? Por vezes no reservatório lá embaixo está quente, né? Uhum. Por vezes, quando sobe ali, já pega uma outra temperatura aí no fundo do mar. No meio do caminho, né? Então ele lá embaixo já é quente. Doideira. E sabe qual que é o legal? Você está comentando agora no fundo do mar e você fez esse sinal, né? De ondas. E eu achava que era um duto reto, cara. Não. Ele faz várias ondas, várias voltas. O caminho que ele percorre? O caminho que ele percorre, assim, a tecnologia quando começou era reto, né? Era reto, né? Hoje tem tecnologia que você consegue perfurar e navegar, que eles chamam no lugar que você quer, né? Só que essa navegação, assim, né? Você consegue deslocar ângulos pequenos, você tem que percorrer grandes distâncias, né? Porque a coisa não vira assim, né? Uhum. Você tem que percorrer grandes distâncias. Exemplo, percorrer 10 metros para você conseguir inclinar um grau ali, né? Um pouquinho só. Então você tem que ter meio que conhecimento da estrutura geológica que você tem para poder navegar ali de acordo com o que você quer. Por vezes tem uma infinidade de tecnologias, né? Por vezes tem ferramentas que você está perfurando ali e a ferramenta enxerga na frente. Ela fala, daqui, 5 metros, alguma coisa, já estou encontrando água. Então, antes de você furar mais, você já joga para cima para tentar fugir da água, né? Entendi. Tentar achar só o petróleo. A tecnologia foi evoluindo, né? Querendo ou não, aí... Cara, é bem avançada a tecnologia de petróleo. Né? A parte de metais... Eu não sei, eu não lembro na época que eu tive essa palestra lá, eles disseram a profundidade que eles vão, né? Mas se eu não me engano era coisa de 800 mil e pouco, acho que até mais. Até 3 mil, né? Até 3 mil metros, né? Os caras descem... Caramba, 3 quilômetros. 3 km, cara, para trazer o petróleo, né? Mas antes, quando era duto reto, era mais rasinho, né? Os caras pegavam os reservatórios ali mais raso. Não tem tanto mais esse que é bem superficial ali, uma quantidade bem robusta de petróleo, né? Não, assim, deve existir, não mapeado, né? Isso aí é uma coisa que o pessoal vai desenvolvendo. Vai descobrindo. Tem como medir, eu acho, né? Quando você pegar na Arábia lá, né? O reservatório por isso que os caras são um reservatório gigantesco e é superficial.
Então os caras lá, que a gente chama, fura com PVC, cano de PVC, fura lá e... Mas é verdade, dá pra tirar petróleo com, sei lá, 8, 10 metros de profundidade, os caras tiram petróleo mesmo? Rapaz, ali eu não sei a profundidade não, mas assim, basta que o reservatório esteja florando, né? Esteja mais acima, né? Você vê que loucura. Você vai fazer extração lá, você usa o petróleo dentro do quintal de casa. Sei lá, cara, o cara que furou o primeiro poço de petróleo aí, sei lá, mas era coisa rasa, velho. É possível, igual lá no Pica-Pau, o cara furou lá. Aí acha a piscina, né? Mas aqui, o reservatório, nesse caso, as pessoas elas comentam, né? Ah, que o petróleo vai acabar uma hora, porque isso aí é bens naturais. Você acha que, claro, um dia pode acabar, não sei quanto tempo que a nossa geração vai durar, a humanidade, mas sei lá, uns 200 anos ainda, dá para tirar petróleo e ir consumindo aí tranquilamente? Rapaz, eu não tenho essa conta não, mas a tendência é que vai diminuir, né, Kaique? A tendência é que, isso é uma visão minha, né, mas a tendência é que, chegando aí com os carros elétricos aí, né, a tendência é que você use o petróleo mais para a área de outras necessidades. Aviação, né, plástico, que aí vai continuar usando ali o A combustível. evolução já exclui ele, assim. Aí já vai diminuir, já vai dar uma sobrevida, né? Vocês têm palpite aí, carro elétrico, até quando entra no mercado aí? 100%. Os caras já estão na Suécia, né? Nos países escandinavos aí já estão prometendo 2030, né? Rapaz, Brasil, eu acredito que demora mais um pouco. Ih, com certeza. Porque Brasil é aquele negócio, né? Não vou nem entrar em detalhe. Mas eu acredito que no futuro... Eu acredito que eu vou ver ainda para ver o Brasil com carro elétrico. Acredito. A última vez que eu estive na América foi em 2020. Eu vi muito carro elétrico lá. Em pista mesmo, highway, as autopistas lá que eles falam. Pois é, cara. E às vezes carro também é com motorista autônomo. Pessoa sentada lendo, cara. Eu pirava, eu olhava pro lado assim, caraca, lendo no carona, de boa. No carona não, né? No lado do motorista mesmo. E o carro dirigindo sozinho na highway, cara. De boa. Eu tive a experiência de ver no carro shopping, elétrico, né? No shopping, de vez em quando eles fazem propaganda de carro ali, né? Da Nissan? Não era da Nissan, era uma marca A Nissan Xing tem lá. carro 100% elétrico já no E foi Brasil, a primeira vez que eu fui, tem pouco tempo, foi a primeira vez que eu vejo um carro elétrico exposto lá no shopping. Shopping Vitória dele. Isso aí. Foi a primeira vez. Eu não sei se eu talvez indo pouco, talvez tenha outro lá, mas eu nunca tinha visto. Então, tipo assim, você vê, né? Já tá tão evoluído agora que eles estão apresentando, mas o carro é maneiro, né? Tipo, parecia um carro daqueles da Tesla lá. Era grandão, SUV e tal, aquele tabletzão desse tamanho, uma televisão lá no painel. Mas realmente eu nunca tinha visto. Então você vê que tem um atraso muito discrepante aí. Esse carro, isso aí, cara, eu acho que é um caminho sem volta, né? Tem vários prós e contras aí. Basicamente, os caras estão travados é bateria, né? Sim. Se conseguir desenvolver uma tecnologia melhor de bateria aí, mano. É delicado, né? Vai. Não só por isso, quando a quantidade que você consegue armazenar nela também, né? A vida útil e tal. E os problemas também para descartar isso depois. Mas né? Tem uma útil, durabilidade ali de 3 a 8 anos no máximo, você já tem que descartar o lixo. Tem que comprar outra. E aí descartar isso também, fazer todo esse... É uma estrutura que eu acho que tem que pensar muito ainda. Não, é delicado, tem que avançar bem. Né? A não ser que os caras pegam aí e criam o motor a água, né? Já teve aí, teve, né? Mas que vai quebrar a indústria de petróleo também, né, velho? Já teve vários indícios aí também, né? Já ouvi falar de feiras que o cara apresentou e chegou os caras dessas indústrias de petróleo, foi lá, embarcou o projeto, deu uma grana no cara sumir. Compra o projeto. Tem um monte de coisa aí, muito louca. Porque, querendo ou não, né, velho? Quebra o fundamento. Ué, Tesla, né? O Tesla que criou a energia também, né? Tem várias tretas aí com outros caras também, uns malucos aí da época. Mas o Tesla, se de fato ele se matou depois, né? Não sei se vocês conhecem a história. Mas ele era um cara que ele queria fazer transmissão de energia sem fio, né? E através de ondas mesmo, né? E eu acho que pode chegar nesse nível também, cara. Eu acredito que sim. E aí você consegue também mover o carro através de uma energia desse nível, né? Isso aí já é bem avançado, mas... Muito avançado. Não sei se daria. Os caras em 1800, velho. Seria algo similar ao carregamento por indução, talvez? Parecido. Faz sentido, né? Eu nunca parei para estudar o carregamento por indução, isso é interessante. Isso aí. Eu nunca também não. Hoje tem ali, normal, né? Você botar ali, mas os novos da Apple agora tem um sistema, eu não cheguei a parar para estudar também. Mas ele tem um sistema mais, que tem uma bolinha assim, que é mais evoluída essa questão, que carrega mais rápido, igual um carregador normal mesmo. Que é por indução.
Então Mas tá evoluindo devagar, região, né? Tem uma região de atuação. Tem uma região ali que parece próximo que dele, se botar em cima assim, já não... tem que contar. É o campo magnético, né? É um campo magnético mesmo. É esse exatamente que é o estudo do Tesla. Não só um estudo, né? Foi a prática, o MVP que ele fez na época e tudo. Mas aí você tem que carregar o campo magnético junto com o que você quer carregar. E aí tem. Você tem que, no caso, na época ele criou uma torre, né? Para fazer essa distribuição em um campo, em um determinado raio. Você atinge um determinado raio ali. Tipo um sinal de telefone. Exato. Porque não é onda do mesmo jeito, É uma onda, só que magnética, né? Magnética. Aí você tem energia ali por trás. Doideira, velho. Isso é doideira mesmo. De outro mundo. Malucão, só dá maluco. Os caras pensam tudo quanto é estratégia, né? Agora, finalizando em relação a essa parte de vale a pena ser concursado na Petrobras? A gente tá falando aqui de petróleo, que um dia vai acabar, mas não é amanhã, né? 2030 talvez também que vai vir carro elétrico, e mesmo assim vai continuar, a atividade vai continuar, né? Não acaba tão cedo. Mas você acha que vale a pena a hoje prestar concurso na Petrobras? Hoje, né? Hoje. Prestar concurso na Petrobras para área determinada aí, vamos colocar um engenheiro civil, um engenheiro elétrico, um engenheiro mecânico ou tecnólogo, qualquer coisa. Você acha que vale a pena pelos benefícios e pelo salário e a quantidade de hora que você dispõe a trabalhar para a empresa? Vale a pena sim. Vale a pena, mas é custo-benefício, né? Focar em estudo, né? Muito tempo estudando, né? Curiosidade da galera. Quanto ganha alguém que trabalha na Petrobras lá? O cara quer Uma pessoa me mandou perguntar, né? Amigo meu. Não, querendo ou não. Cara, você pode falar que é intenção minha, beleza. Mas, cara, querendo ou não, quando você chega alguém e fala, trabalhar na Petrobras, não sei o que, o cara ganha. Primeira coisa, o cara é Marajá. Quanto que o cara ganha lá? 1.500.000. Por dia! Por dia. Por dia! Essa é a fala do Luiz Bassi, né? Luiz Bassi, 1.015.000 mil por dia. 1 milhão e 15 por dia. Mas eu vou matar a curiosidade do Yuri lá. Eu trabalho como técnico na Petrobras, não trabalho como engenheiro, né? O engenheiro, de fato, ganha mais que o técnico. Mas respondendo você, Yuri, é fácil descobrir, cara. Muito fácil. Só se olhar no edital do Você olha no edital lá, tá escrito lá. É só você botar ali alguns valores a mais de inflação, que você não vai encontrar o edital atualizado, né? Meio que reajusta ali o salário mínimo mais ou menos com base. Mas teve agora o concurso agora, não teve, sei lá quantos meses atrás aí. Não lembro. Eu até fiz concurso, mas não lembro quanto tempo teve o concurso. Tem uns 6 meses que teve o concurso da Petrobras. Você olha ali, né? Apesar que não tinha para técnico, né? E outra pergunta. Não, desse concurso era só para nível superior. Trabalhar na Petrobras é legal? Porque eu não vejo assim, você comente um cara cansado, tá aí, né? Todo desgastado. Chega lá, nossa, eu tô cansado, tem tempo. É bom, sei lá. É bom sim, cara, é bom sim. E assim, posso estar cansado por outros motivos, além da Petrobras. Claro que a gente tem um desgaste também, mas tem muitas outras atribuições fora da empresa. Né? Eu falei na brincadeira que eu sei que você toca aí vários projetos. O cara é fazendeiro, o cara é desenvolvedor de software. Ele falou no começo aí, né? Investidor. Né? Tá em tudo quanto é área. Falar nisso, quero ver vocês lá no projeto da Taurus lá, vocês, pô. Estão dando mole aí, pô. Tamo lá. Com a gente lá. Investir em gado. É isso aí, com certeza, comprar uns boizinhos lá. Commodity aí. Você já tem, na verdade, né? Você tem uns boi lá. Yuri já tem, Já é fazendeiro também, ó. Qualquer coisa, vai ter condição. Agora vocês têm que matar um gado lá e colocar no rolê. Tomar um negocinho. Foto, né? Tirar foto, eu quero comer, eu quero tirar foto. Você só vê sua foto só. Aí você tá espantando os clientes, os investidores, você tem que trazer, botar lá no chão aquele negócio. É boa. Fazer um boi no rolete lá, aí você vai captar investidor mesmo. Rapaz, é verdade. Verdade, é boa, né? Nossa, você capta pelo menos um bocado de investidor. E ó, festa da cidade. Já é tempo para outro bate-papo, né? Foi bom estar aqui com vocês. Espero que tenha respondido todas as dúvidas aí para quem participou com a gente também. Isso aí. Obrigado, tá, pela sua participação. Prazer mesmo poder bater esse papo aqui sobre concurso público Petrobras, né? A maior empresa do Brasil, né? São o quê? 400 e poucos bilhões de reais, né? Que ela vale. Patrimônio. Uma das maiores aí, no mundo também, né? Então é bacana. De fato, tem muita gente, tanto ainda menor de idade, né? E no meio termo também, e às vezes até velho, que tem um desejo de trabalhar lá, né? E vale a pena, né, Igor? Você se esforçar se você quer, cara.
Você tem um desejo, vale, né? Sim, vale sim, você aprende muita coisa. E Dedicado. a empresa se dá uma base muito boa de conhecimento, com cursos, todo tempo, se eu não acabei não comentando, mas é uma coisa que é forte na empresa, é a questão de cursos, né? Dá curso. Você, na verdade, ela ser obrigada a fazer cursos, né? Especializando sempre, né? Exatamente, sempre evoluindo. Atualizando no mercado. O cara vai sempre Certo. incentivando, né? Então um recado aí, né? Pra quem deseja aí, tem um sonho, vale a pena, então. Vale. Legal. Legal mesmo. E você, obrigado também por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma honra. Nossa. Então aí, E- mais. Se você quiser encontrar o Igor na rede social, fala sua rede social aí pra galera. É Igor, né? Igor com H, Igor Nunes, Isso é no Instagram? no Instagram, Só que, só um detalhe, no lugar do U, do Nunes, Do V. troca para um V, né? Igor Nunes, aí no lugar Igor do U. Nunes, no lugar do U, coloca o V. Isso. E você, como que a galera te Yuri encontra aí? Schwanz. @ Yuri Schwanz. Mas como escreve esse trem de Schwanz aí? SHUNZ. É. Vai lá que você vai achar, é só olhar o SHUNZ. Yuri mais bonito que tem lá que você vai ver lá. Convencido. E vocês me encontram no YouTube como Kaique Amorim e no Instagram também como Kaique Amorim. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai com certeza responder a vocês. Vai ser um prazer. Se inscreve no canal e deixe seu like. Até a próxima.